Qual a sua reação nos momentos de dificuldade? Bom, então agora nós vamos apresentar a palestra Fuck Up Session. Como agir no desconforto, no incômodo e no imprevisto. Chamamos ao palco Ernesto Abud, que é estrategista, para nos ensinar o que fazer nestes momentos. Uma salva de palmas. A médica tinha falado para a gente que não voltássemos ao hospital até que as contrações estivessem de 5 em 5 minutos. Eu, como pai de primeira viagem, acreditei nela, uma profissional. Voltamos para casa, dormimos um pouco, e a Mayra, a minha mulher, acordou com uma dor insuportável. Eu pedi Uber, pensando que de novo pagaríamos um mico, porque as contrações não estavam de 5 em 5. E até porque estávamos esperando o bebê no melhor cronograma possível. Os meus pais estavam vindo do México, saindo pela primeira vez de lá, para conhecer o seu primeiro neto, só 2 dias depois. A Mayra tinha agendado um quarto para 10 pessoas assistirem um momento mágico, uma semana depois, onde ela tinha certeza absoluta que nasceria. E até porque os 4 primeiros trabalhos da Mayra foram induzidos e duraram horas. Sim, o nosso clã está formado por 7 pessoas. Podem imaginar a bagunça. Se antes eu era estrategista, agora sou um estrategista profissional. Mas naquele momento, eu precisava tranquilizar o cara do Uber, que estava desesperado pela tensão e os gritos. Com certeza foi a última viagem dele. Subir ao 9º andar uma mulher grávida sem conseguir andar nem sentar. Impedir que chamassem a polícia pelos gritos, que melhor chamassem a enfermagem. Lidar com a recepcionista que não conseguia entender que eu não conseguiria preencher todos os papéis burocráticos possíveis. E convencer a enfermagem de que o bebê nasceria nesse momento. Até porque a dilatação estava total, apesar de não ter as fucking contrações de 5 em 5 minutos, e não ter estourado a bolsa, e que não dava tempo para colocar o exame de cardiotoco. Tudo isso entre que eu tinha que subir um andar, trocar de roupa e achar a sala de emergência no labirinto do hospital. Só passaram 30 minutos desde que saímos de casa, até que em 3 empurrões, e sem esperar nada, nem ninguém, o Leon nasceu. E foi nesse momento, quando eu me deparei de como nós gostamos de pensar em nós mesmos, no controle. Nós só gostamos, vivemos assim, pensando, arrumando o nosso planejamento, nosso Excel, nosso dia a dia, nossa agenda, como se tudo estivesse estruturado no previsível. Mas, ao mesmo tempo, eu me deparei e experimentei em carne própria que estávamos totalmente despreparados para essas situações. E talvez esse é o insight da nossa conversa o dia de hoje. Temos ignorância e inaptidão para momentos de crise. E não estou falando só da história do Leon, estou falando que esse é o insight principal e transversal de todas as fuck-up nights que eu já fiz. Somos ignorantes e inaptos em momentos onde as nossas escolhas fazem que pessoas vivam ou morram, ou as nossas empresas fracassem ou se reinventem. E talvez foi essa a razão principal pela qual eu, em 2015, fiz a primeira Fuck Up Night no Brasil.
eu tinha essa curiosidade por saber como a gente fracassa, quais serão os temas. E também estava um pouco afastado de todos os cases e os projetos de sucesso, porque eu sei que até nós mesmos mentimos sobre o nosso sucesso, o nosso controle sobre as coisas que estão acontecendo. E já fizemos muita coisa, já lotamos bares, já desilusionamos a muitos curiosos, com certeza, já fizemos ferramentas para recursos humanos, já saímos na Globo, já tivemos um TEDx. E a razão principal de todos esses fracassos, de depressão, tensões organizacionais, mudanças de carreira, fracassos financeiros, etc., tem uma razão principal, que é que nós silenciamos, escondemos e fugimos do que tem que ser falado. Atuamos como se tivéssemos tempo para nunca falar do essencial. E eu sei, é difícil, eu não vou questionar isso. Até porque as crises têm essas duas características principais. São totalmente indesejáveis e inesperadas. E ninguém está preparado para isso. E foi aí que eu vi que tínhamos um campo total, aberto, para que a gente treinasse, basicamente, como liderar em momentos de crise. O exemplo perfeito, que o desafio foi pegar todos os dados das Fuck Up Nights, ver quais são os profissionais mais capacitados para isso, pegar esses skills, entrevistar alguns famosos fracassados, alguns fracassados famosos, e misturar tudo isso para criar esse conteúdo desse treinamento para as lideranças das companhias. E foi assim que eu sempre pensei que os médicos eram, especialmente os cirurgiões de emergência, eram os mais capacitados para o inesperado. E são. Eles têm processos sobre o que fazer para reagir com pouca informação. O Atul Gawande, no livro dele, no Checklist Manifesto, descreve muito bem o treinamento dos cirurgiões de emergência. E ele fala que reconhece que nem em todos os casos que os médicos atendem, eles conseguem atuar como eles desejassem. Ele fala, por exemplo, dos ataques cardíacos. Durante o ataque cardíaco, a verdade, o médico não consegue fazer nada, tem um desconhecimento total. A medicina não sabe como reagir. Pode tratar a dor com morfina, eles dão morfina para a dor, oxigênio em alguns casos, e colocam o paciente em repouso absoluto. Mas não tem muita informação nesse momento do durante. Mas a medicina mesmo, ele fala que está muito mais desenvolvida na prevenção para não chegar naquele momento. Então, todas as medições de açúcar do sangue, a desinflamação, as drogas para o colesterol, fazer exercício, parar de fumar, tem uma dúzia de caminhos eficientes e efetivos para a prevenção desse ataque cardíaco. E um pouco a pergunta que eu sempre faço na nossa consultoria é: quanta prevenção tem a sua companhia para não ter um ataque cardíaco no final? As histórias que o Atul Gawande conta no Checklist Manifesto são muito interessantes, porque a particularidade essencial, apesar de que ele fala do treinamento dos cirurgiões, é de como você consegue desobedecer o que deve ser feito. É dizer, ter a sensibilidade das condições que estão emergindo naquele momento é muito mais importante do conhecimento e do roteiro. E essa sensibilidade é a que precisa ser treinada, a capacidade de ler essas condições que emergem. E a última coisa que eu quero destacar da medicina é que é uma profissão que tem por obrigação publicar os erros deles. Doar os resultados negativos que eu tenho salva vidas para outros profissionais. E uma das perguntas para nós é: os erros das nossas empresas estão públicos? Conseguem ajudar a outras pessoas ou temos preferido silenciar? Como vocês sabem,
e conseguiram ver, não só a medicina vai lidar com todas estas crises. O Fire Festival, como vocês acabaram de ver, tem a ver com que o mainstream, o fracasso virou totalmente mainstream, virou público. Sabemos perfeitamente como foi piorando e fracassando tudo. Não só é da medicina e não só é dos bombeiros. Tem a ver com todas as nossas indústrias. O mais importante do fracasso desse festival é um erro comum em todas as empresas onde eu dou consultoria, que as prioridades da liderança não têm nada a ver com as prioridades reais da companhia. Existe uma total desconexão disso. Em festivais, vocês sabem, primeiro tem que ser o lugar, como a estrutura pilar, o valor pilar, e depois a infraestrutura que você para você conseguir ter esse lugar na melhor disponibilidade possível. E nenhuma dessas duas coisas, como vocês conseguiram enxergar, estavam resolvidas nem no deadline. Isso foi um absurdo. Mas o que eu quero destacar do Fire Festival é que eu conheci um fracassado famoso, que foi o cara que fez o vídeo publicitário, o Brett Kincaid. Esse cara eu conheci no Mequenhotim faz um mês, e eu entrevistei aí, batimos um papo. E o mais interessante dele é que ele pega, ao mesmo tempo, o projeto do filme publicitário, ele conta a perspectiva que foi seduzido, que muitas pessoas famosas estavam dentro do barco, que ele, por a grana que ele oferecia, que eles ofereciam, qualquer pessoa, qualquer produtora poderia tocar esse projeto, mas ao mesmo tempo ele pega o projeto como produtora de fazer um making of, o behind the scenes, para saber e contar no final como foi feito o festival tudo. Só que ele, a metade do projeto, ele viu que essa grana que foi prometida do filme publicitário nunca ia chegar, que ia dar tudo errado, como vocês conseguiram ver. Então, todos os direitos autorais eram dele, porque ele não tinha recebido pago nenhum por todo esse material. E foi assim, nas palavras dele, que ele teve totalmente que tomar uma decisão sobre entregar todo esse material raw para a Netflix. E foi assim que a gente consegue saber de todas essas conversas super privadas e todos esses segredos, porque no final, um cara que estava dentro do barco tomou a decisão de sair. E a reflexão aqui um pouco é: com quantos inimigos você dorme? E essa palavra é uma palavra com a que nós precisamos interagir mais. O Adam Kahane tem um título de um livro muito maravilhoso, que é Trabalhando com o Inimigo. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de colaborar com pessoas das quais não gostamos, discordamos e desconfiamos. O Adam conta uma história bem específica sobre isso. O presidente da Colômbia manda para ele fazer uma reunião para colocar na mesma mesa a todas as pessoas envolvidas no conflito naquele país. Não estou falando de conflito de um festival, de conflito para salvar vida na emergência, estou falando de um conflito de guerra. E quando ele estava convidando, um dos convidados perguntou para ele: mas por que você acha que eu vou me sentar na mesma mesa onde estaria um cara que tentou me matar 5 vezes? Ele respondeu: talvez para ele não tentar a sexta. Ele reconhece que foi um fracasso absoluto a reunião. Mas hoje, depois de 10 anos daqueles primeiros acordos de paz, todos os que estão sentados, que estiverem sentados nessa mesa, estão hoje vivos. E esse é um resultado que nenhum KPI poderia debater. E essa é talvez o meu convite hoje para vocês. Não podemos atuar como se a gente tivesse
tempo para não encarar e resolver o essencial. Temos que treinar a nossa sensibilidade para ler as condições. Temos que treinar a nossa flexibilidade para conversar com o nosso inimigo. Temos que treinar a nossa prevenção nas nossas companhias. Porque não temos tempo mais, o tempo é hoje. E se querem treinar as suas lideranças ou vocês ser treinados, podem chamar. Muito obrigado.